Imagine um trabalhador de carteira assinada, um motorista de aplicativo, uma manicure independente, o dono de uma padaria, um pequeno investidor e o proprietário de uma grande rede de empresas. Todos estão dentro do capitalismo. Todos trabalham, ganham ou perdem dinheiro, pagam contas, enfrentam riscos e dependem do mercado de algum modo. Mas eles não ocupam o mesmo lugar na estrutura social. Para entender essa diferença, não basta perguntar quanto cada um ganha. Renda importa, mas não explica tudo. A pergunta mais importante é: qual é a relação dessa pessoa com os meios de produção? Meios de produção são as condições materiais que permitem produzir riqueza: terra, máquinas, ferramentas, fábrica, tecnologia, plataforma digital, infraestrutura, entre outros. Quem controla esses meios controla também as condições em que o trabalho acontece. Quem não controla precisa vender sua força de trabalho para viver. No capitalismo, a maioria das pessoas não possui meios suficientes para produzir de forma independente e garantir sua própria sobrevivência. Ela pode ter um celular, um computador, um carro e uma pequena poupança, mas isso não significa que controla capital. Para pagar aluguel, comida, transporte e energia, precisa vender sua capacidade de trabalhar. Força de trabalho é justamente isso: a capacidade humana de trabalhar. É tempo, energia, corpo, habilidade e conhecimento. O trabalhador assalariado não vende uma mercadoria pronta que produziu sozinho. Ele vende sua força de trabalho por um período. O capitalista compra essa força de trabalho porque ela pode produzir mais valor do que custa. A diferença entre o valor produzido e o valor pago em salários é a base do lucro. Por isso, classe social não é apenas renda. Uma pessoa pode ter salário alto e continuar sendo trabalhadora, se depende de vender sua força de trabalho. Outra pode ganhar pouco num pequeno negócio e, ainda assim, ocupar uma posição diferente de seus empregados, se contrata pessoas e se apropria de parte do trabalho delas. O critério principal não é o estilo de vida, é a posição na produção. O trabalhador CLT é o exemplo mais direto. Ele pode ser um caixa de mercado, um operário, um enfermeiro ou um programador. A profissão muda, o salário muda, a escolaridade muda. Mas a posição estrutural é parecida. Ele entra numa empresa que não é dele, usa meios de produção que não controla, cumpre uma jornada e recebe salário. Ele participa da produção da riqueza, mas não decide o destino principal dessa riqueza. O capitalista ocupa a posição oposta. Ele não é simplesmente alguém com dinheiro. Capital, em sentido rigoroso, não é qualquer bem, poupança ou patrimônio pessoal. Capital é valor usado para gerar mais valor. É dinheiro que compra máquinas, instalações, insumos e força de trabalho para voltar ampliado na forma de lucro. É propriedade funcionando como comando sobre trabalho alheio. Um grande empresário não vive principalmente do próprio esforço individual, mesmo que trabalhe administrando, planejando ou negociando. Sua posição vem do controle sobre capital. Sua empresa funciona por meio do trabalho de muitos. Ele controla marca, crédito, tecnologia, contratos, máquinas e plataformas. Mesmo quando está ausente, a estrutura continua produzindo valor para ele. Marx chama a atenção para um ponto decisivo. No contrato, trabalhador e capitalista aparecem como pessoas livres negociando no mercado. Um vende força de trabalho, o outro compra. Formalmente, há igualdade jurídica, mas essa igualdade esconde uma desigualdade material. O capitalista entra na relação com dinheiro, propriedade, meios de produção e poder de contratar. O trabalhador entra com sua necessidade de sobreviver. Ele é livre para vender sua força de trabalho, mas não é livre das condições que o obrigam a vendê-la. A exploração capitalista nasce dessa relação. O salário paga a força de trabalho, mas o trabalho realizado produz mais valor do que o trabalhador recebe. Esse excedente fica com quem controla o capital. Ele aparece como resultado normal de uma sociedade em que a propriedade dos meios de produção permite comandar o trabalho de outros. Mas a sociedade real não se divide apenas entre grandes capitalistas e trabalhadores assalariados puros. Existem posições intermediárias, e elas são importantes porque explicam muitas confusões políticas. O pequeno produtor, o autônomo e a pessoa com CNPJ pequeno, que trabalha sozinha, ocupam uma dessas posições. Pense numa costureira com sua máquina, num marceneiro com suas ferramentas ou num prestador de serviço que abriu uma MEI. Essas pessoas possuem alguns meios de trabalho e vendem diretamente um produto ou serviço. Não recebem salário de um patrão direto, mas também não vivem da exploração regular de empregados.
A posição delas é instável. Há alguma autonomia. Podem escolher clientes, organizar horários, definir parte dos preços, decidir como trabalhar. Mas essa autonomia é limitada pelo mercado. Se não há cliente, não há renda. Se adoecem, param de ganhar. Se a ferramenta quebra, assumem o prejuízo. Se uma grande empresa entra no setor, podem ser esmagadas pela concorrência. Se dependem de um único contratante, a autonomia pode virar apenas uma aparência jurídica. Uma pessoa pode ser chamada de empresa no contrato e, na prática, cumprir horário, receber ordens, ter metas, depender de um único pagador e não controlar quase nada. A forma legal diz uma coisa, a relação material pode dizer outra. O motorista de aplicativo é um caso exemplar. A aparência é de autonomia. Ele liga o aplicativo, usa o próprio carro ou um carro alugado, escolhe quando sair, decide quando parar, mas a plataforma controla o acesso ao mercado. Ela organiza a relação com os passageiros, define critérios de preço, distribui corridas, aplica bloqueios, influencia comportamento por notas, bônus, metas e tarifas. O chefe não aparece como uma pessoa no escritório. Aparece como sistema, algoritmo, regra opaca, avaliação permanente. Isso não elimina toda a autonomia do motorista, mas mostra que a autonomia formal pode conviver com subordinação real. Ele parece independente porque não tem patrão visível, mas depende de uma infraestrutura que não controla. Assume combustível, seguro, celular, internet e tempo parado. A plataforma reduz seus próprios custos, transferindo risco ao trabalhador. A exploração não desaparece, ela muda de forma. O pequeno empresário ocupa outra posição. O dono de uma padaria de bairro pode trabalhar mais do que muita gente imagina. Ele acorda cedo, compra insumos, atende cliente, fecha a caixa, negocia com fornecedor, paga aluguel, imposto e energia. Mas se ele contrata empregados e tira lucro do negócio, sua posição não é igual à de quem trabalha para ele. Ele combina duas dimensões. Por um lado, trabalha diretamente e sofre a pressão do grande capital: bancos, fornecedores, aluguel e crédito caro. Por outro, exerce poder sobre trabalhadores. Contrata, demite, define escala e controla salário. Ele não é um grande burguês, mas também não é apenas trabalhador. Sua posição é pequena burguesia ou pequeno empregador, uma camada intermediária, frequentemente pressionada de cima e com poder relativo sobre quem está abaixo. Essa ambiguidade ajuda a explicar por que pequenos empresários podem ter uma consciência social contraditória. Eles podem se ver como trabalhadores porque trabalham muito e vivem apertados, mas podem se identificar com os capitalistas porque possuem um negócio, contratam pessoas e desejam crescer. Podem reclamar dos bancos e das grandes redes, mas também resistir a direitos trabalhistas, porque enxergam esses direitos como custo. A posição material puxa em direções diferentes. Algo parecido acontece, em outro plano, com o pequeno investidor. Uma pessoa trabalhadora que compra algumas ações, aplica parte do salário ou recebe dividendos pequenos, não se torna capitalista no mesmo sentido de um grande acionista, de um fundo de investimento ou de uma família que vive de renda patrimonial. Se sua vida depende do salário, sua posição principal continua ligada ao trabalho. Ela tem uma renda financeira secundária, não uma existência social baseada na propriedade. Outra coisa é viver principalmente de propriedade. Quem vive de aluguéis, juros, dividendos, fundos ou participação empresarial ocupa uma posição rentista. Pode não administrar diretamente uma fábrica, mas participa da apropriação do excedente social por meio da propriedade. No capitalismo contemporâneo, essa dimensão é cada vez mais importante. O comando econômico não está apenas na indústria ou no comércio. Está também no crédito, na dívida, nos imóveis, nos bancos, nos fundos e nos ativos financeiros. A confusão aumenta porque a linguagem cotidiana apaga essas diferenças. Empreendedor vira uma palavra que serve para o bilionário, o dono da padaria, o motorista de aplicativo, a manicure autônoma, o PJ subordinado e o vendedor informal. Colaborador substitui trabalhador. Parceiro substitui empregado. Flexibilidade substitui insegurança. Autonomia substitui ausência de proteção. A linguagem desloca o debate da estrutura para a atitude individual. A análise de classe serve justamente para separar aparência e relação social. Não pergunta apenas se alguém trabalha muito, porque muitos trabalham. Não pergunta apenas se alguém ganha bem, porque renda pode oscilar. Não pergunta apenas se alguém tem CNPJ,
cargo ou aplicação. Pergunta de onde vem a reprodução da vida dessa pessoa: do salário, do trabalho próprio, da contratação de outros, da propriedade, dos aluguéis, dos dividendos? Essa diferenciação não serve para criar uma tabela rígida onde cada pessoa cabe perfeitamente. A vida social é contraditória. Uma pessoa pode ter salário e um pequeno negócio. Pode ser assalariada e investir. Pode ser autônoma e contratar alguém ocasionalmente. Pode ser pequena proprietária e estar endividada. A análise não deve apagar essas misturas, mas precisa identificar qual relação é dominante. O que sustenta a vida dessa pessoa? Qual é sua fonte principal de renda? Que poder ela tem sobre o trabalho dos outros? Que dependência ela tem em relação ao capital? Isso é decisivo porque impede uma crítica superficial do capitalismo. O problema não é apenas existir gente muito rica e gente muito pobre. O problema é uma forma de sociedade em que as condições de produzir a vida são propriedade de poucos, enquanto a maioria precisa vender sua força de trabalho para acessar salário, moradia, comida, transporte e segurança. O capitalismo transforma a necessidade de viver em necessidade de vender trabalho. Transforma meios de produção em capital. Transforma a propriedade em poder social. Transforma o produto coletivo do trabalho em lucro privado. E depois apresenta tudo isso como se fosse apenas resultado de mérito, esforço e escolha individual. Entender quem é capitalista, quem é trabalhador e quem fica no meio do caminho é começar a enxergar a engrenagem sem a névoa da aparência. O grande empresário, o dono de padaria, o autônomo com CNPJ, o motorista de aplicativo, o gerente, o pequeno acionista e o trabalhador CLT não são variações da mesma coisa. Eles participam do mesmo sistema a partir de posições diferentes. Enquanto a maioria tiver apenas sua força de trabalho para vender e uma minoria controlar os meios de produção, o centro do capitalismo continuará sendo este. A sociedade é produzida coletivamente, mas comandada privadamente. A riqueza nasce do trabalho social, mas aparece como mérito da propriedade. Compreender essa inversão é o primeiro passo para entender não só como o capitalismo funciona, mas por que ele pode ser superado.